E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 25. Então a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Você pode fechar os olhos por um momento? Espírito Santo de Deus, nós temos a mais profunda certeza de que Tu já habitas nesse lugar, que Tu já está manifesto nesse lugar, e nós cremos que hoje é uma noite de cura nesse lugar. Hoje é uma noite onde as pessoas não ouvem simplesmente um pregador, mas elas ouvem a voz do Teu Espírito Santo, que é isso que causa transformação. Que nesse momento não seja nenhuma mensagem preparada pelo intelecto humano, mas nós queremos dizer: Espírito de Deus, Tu tem liberdade nesse lugar. Nós queremos dizer: Espírito de Deus, fale de acordo com a sua vontade. Nós consagramos esse momento de palavra em nome de Jesus. Amém. Então, essa parábola Jesus conta porque ele está na mesa, assentado com pecadores e com publicanos, e essa cena, ela causou muita estranheza para aquele povo. Ela causa estranheza, na verdade, para os fariseus, a ponto deles questionarem: como é que pode um homem que se diz filho de Deus, como é que pode um homem que se considera 100% homem e 100% Deus estar à mesa com publicanos e pecadores? A partir disso, como resposta, Jesus conta 3 histórias. A primeira, ele fala da ovelha perdida. Então existia 100 ovelhas, ou para quem é mais antigo, eram 100 ovelhas. Quem não pegou, porque tem aí no mínimo, ó. Mas eram 100 ovelhas, e o bom pastor, ele dá falta de uma ovelha. De repente, ele deixa as 99 para trás, e ele vai atrás daquela ovelha. Ao encontrá-la, ele coloca sobre os seus ombros e atrás de volta e festeja. A segunda parábola, ele fala da dracma perdida. Uma mulher, ela tinha 10 dracmas,
mas ela perde uma. Então ela começa a revirar a casa, ela começa a olhar nos cantos, ela começa a levantar os móveis, até que ela acha a dracma. Quando ela acha a dracma perdida, o que acontece? Ela chama as suas vizinhas e comemora. E a última é a parábola do filho perdido, que nós acabamos de ler, que o filho ele estava perdido, mas ele foi achado. Ele estava morto, ou seja, ele era considerado morto, mas ele havia voltado à vida. Quando eu estava lendo, na verdade, aqui o livro de Lucas, eu refleti muito sobre esse termo que é usado aqui nessas parábolas, que é o termo perdido ou perdida. E a princípio, quando você começa a refletir sobre esse termo, ele parece ser um termo um pouco amplo. E eu quero dar um sentido aqui de perdido, um pouco diferente. Na verdade, eu quero aplicar esse perdido numa história, porque nem todos sabem que estão perdidos. A gente arrendou um sítio lá em Florianópolis. Posso ouvir um glória a Deus? E nesse sítio agora a gente faz o treinamento com os voluntários, a gente faz o encontro com os homens, a gente faz retiro de adolescente, de jovens, enfim. Nós temos um sítio agora. E a primeira vez que eu fui nesse sítio, a minha mãe me mandou a localização e ela disse: olha, filho, é uns 30 minutos daí. Eu botei no Waze e segui o mapa. 1 hora depois, eu me toquei que eu estava perdido. Mas durante 1 hora, eu achei que eu estava no caminho certo. E às vezes, o fato de estarmos perdidos não quer dizer que nós sabemos que nós estamos perdidos. Às vezes, você vai olhando a paisagem, às vezes você vai vivendo um dia após o outro, você vai olhando, você olha o mapa e você diz: não, mas esse mapa ele está certo, e de repente você descobre que você está perdido, e de repente você descobre que você está perdida. Em nossas vidas não é diferente. Existem caminhos que parecem ser promissores, existem propostas que nós dizemos: essa é a proposta da minha vida. Existem coisas que nos atraem, que nós falamos: dessa vez é Deus falando, e quando nós menos esperamos, nós estamos perdidos. Quantos projetos, quantos sonhos, quantas pseudo-palavras às vezes são liberadas sobre a gente, e a gente fala: agora é Deus falando. E a gente age pela emoção, a gente age pelo entusiasmo, e nós esquecemos de perguntar para Deus se realmente é a vontade dEle. Aí o que acontece? Existe uma altura do campeonato que nós nos sentimos como esse menino aqui. Nós nos sentimos perdidos. Se você perceber a história aqui do filho pródigo, não é a história de quem sai de casa para começar a vida. É a história de quem sai de casa com tudo. Você consegue entender aqui no seu coração de que esse menino, eu vou chamar de menino, ele tinha tudo que nós consideramos sucesso? Para alguns, ele seria o modelo exato de sucesso. Afinal, ele não sai de casa com as mãos vazias, ele sai cheio de bens, ele sai cheio de posses, ele sai cheio de dinheiro.
Então, supostamente, ele é sucesso, ele tem sucesso, mas existe um momento da caminhada que esse sucesso não é sustentado. Existe um momento da caminhada em que ele cai em si e ele percebe: eu nunca deveria ter saído da casa do meu pai. Tem um momento em que ele começa a refletir e ele diz: ah, se eu tivesse na casa do meu pai, mesmo que fosse como empregado, mesmo que eu não seja mais considerado filho, eu só queria estar na casa do meu pai. Em Eclesiastes existe uma reflexão do grande rei Salomão. E aqui, quando Salomão ele escreve Eclesiastes, ele já está numa idade avançada. E pelo menos para mim, Eclesiastes parece um livro meio depressivo. E ele começa a fazer uma reflexão profunda a respeito do sentido da vida e sobre as incertezas da condição humana. Você começa a ler Eclesiastes, você tem que lembrar que foi um dos homens mais sábios que passou nessa terra, se não o mais sábio, fazendo uma reflexão sobre a vida. Existem linhas teológicas que vão defender que o livro de Eclesiastes, na verdade, ele foi escrito baseado no tempo em que Salomão havia se afastado do Senhor. Então, é um homem já de certa idade, que além da sabedoria, ele possuía a experiência. Então é um homem que ele está fazendo uma reflexão em toda a sua vida, e ele começa a falar sobre isso, ele começa a expor sobre isso. Em Eclesiastes 2:10 vai dizer o seguinte: não me neguei a nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, na verdade, eu me alegrei em todo o trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há proveito nenhum no que se faz debaixo do sol. Um homem que tinha tudo. Um homem que tinha o que nós consideramos como sucesso, dizendo: tudo que eu conquistei foi inútil. Um homem que estava revestido de ouro. Um homem que estava cercado de riquezas. Um homem que estava no sucesso absoluto da sua vida, dizendo: tudo isso é inútil. Tudo isso é como correr atrás do vento. Apesar de afastado, ele era um homem sábio, lembre disso. Apesar de ter o sucesso proposto pelo mundo, ele se sentia vazio. E quem sabe você chegou aqui nessa noite e você se sente vazio. Quem sabe você chegou aqui essa noite e você se considera uma pessoa de sucesso, mas ainda assim você se sente vazio. Quem sabe as coisas têm dado certo na sua vida. Quem sabe você até conseguiu conquistar aquilo que você queria conquistar. Quem sabe você atingiu os objetivos, as metas que você traçou lá no começo do ano, e nós estamos em abril e você fala: nossa, eu já alcancei a meta, mas mesmo assim, talvez você se sinta perdido. Perdido na sua vida profissional, perdido no seu relacionamento, perdido de uma forma geral. Eu lembro que a gente veio de uma família pobre. A minha família ela veio do Morro do Horácio. Quando meu pai é gaúcho, e quando ele chegou em Floripa, ele não tinha nada. Ele se converteu lá, teve uma experiência com Jesus e continuou sem nada. E eu lembro que meu pai conta histórias de que chegou a dormir na rodoviária, que já chegou a se alimentar daqueles petiscos que eles dão em supermercado.
Ele disse que as meninas já até conheciam ele. Quando chegava lá, já davam uns 5, 6 para ele. E eu lembro que a gente veio dessa condição, então a gente nunca teve muita condição de ter as coisas. Lembro que as minhas roupas sempre eram roupas que meu irmão ele cantou aqui. E eu lembro que as roupas que eu tinha geralmente era roupa que eles davam para o meu irmão e meu irmão repassava para mim. E eu lembro que na minha adolescência eu vi um empresário chegar com um carro na igreja e eu falei, um dia eu vou ter esse carro. Aí sabe o que aconteceu? Com 22 anos eu abri uma empresa, eu prosperei, as coisas foram dando certo na minha vida, eu alcancei um certo sucesso e eu comprei o carro que eu tanto queria. 0. Fui lá na loja e comprei 0. Um ano depois, com o carro já quitado, eu olhava para o carro com desgosto. Um ano com o carro já quitado, o carro dos meus sonhos, o carro que eu esperei 28 anos da minha vida. Agora eu tenho 32, sei que não parece. Gostei? Lá na minha igreja eles já dão risada. O carro que eu tanto sonhava perdeu o valor. Esse texto nunca fez tanto sentido na minha cabeça quanto faz agora. Chega uma hora na sua vida em que as coisas elas perdem o poder sobre você. Existe um momento na sua vida que você para refletir, tudo aquilo que você queria agora você passa a ter, mas isso não tem o poder de preencher o vazio que existe em você. Existem coisas, os mais velhos aqui vão poder falar mais disso, mas existem coisas na sua vida que você lutou tanto tempo por isso. E hoje você fala, eu não deveria ter perdido tanto tempo com isso. É porque as coisas, elas nunca vão substituir o lugar de Jesus em nossas vidas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós nos tornamos vazios porque nós queremos dia após dia correr na horizontal, ao invés de receber da vertical. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. O seu sucesso não está debaixo do sol. O seu sucesso está assentado no trono de glória. Você olha para a cruz de Jesus, ela tem 1 milhão de simbolismos. Mas algo que eu acho curioso é que a horizontal é menor do que a vertical. Isso significa que a vida do crente, a vida do cristão, a vida de quem entendeu, ela acontece primeiro no vertical, para depois acontecer na horizontal. Até quando nós vamos correr atrás das coisas que estão debaixo do sol e nos sentir vazios, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, crescer em relacionamento com Jesus, perguntar se é da vontade de Deus o que nós estamos vivendo. Quando que nós passamos a ouvir os coaches? Eu não tenho nada contra coach. Eu até ouço alguns, nem que seja na fritada que fizeram com o Pablo Marçal agora. Mas eu quero te dizer algo. Tudo que existe de ensino a nível horizontal, ele melhora a sua performance, mas ele não te acrescenta vida. Você quer vida? Evangelho. Você quer vida dentro de você? Evangelho. Jesus Cristo, ele diz em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Aí a gente quer imitar o modelo de sucesso da horizontal. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento de nossas vidas que nós vamos dizer, eu me sinto perdido. Mas o bom é que o filho pródigo sabia o caminho de volta para a casa do pai. O bom é que nós sabemos o caminho que a gente deve trilhar.
esse caminho nós nunca nos sentiremos perdidos. Imagina a expectativa, pastor Pedro. Imagina a expectativa do filho voltando para a casa do pai. Ele tinha ido para uma terra distante, ele tinha ido para um lugar distante. Agora imagina que ele se sente perdido, imagina que tudo que ele depositou a sua fé agora tinha se acabado, agora ele estava numa situação vulnerável, agora ele estava acabado, agora ele estava na lona, agora ele estava no fundo do poço, e de repente ele começa a fazer o caminho de volta. Sem nada ele começa a fazer o caminho de volta. Acabado, destruído, ele começa a fazer o caminho de volta. E de repente ele começa a reconhecer. Ele começa a reconhecer, e quando ele levanta a cabeça, o pai está esperando ele. E o pai vem ao encontro dele. O pai é bom. O pai é generoso. A nossa provisão está na casa do pai. Aí o pai vem e o abraça. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Se você se sente perdido, perdida, faça o caminho de volta hoje. Você sabia que o pai está te esperando na porta? Você sabia que por mais que você ache que a sua vida tenha acabado, você acha que não existe mais solução para qualquer área da sua vida, eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Existe provisão na casa do pai. A primeira coisa que o pai faz quando ele volta é restaurar a identidade, é chamar de filho. Ele chamou de filho quem abriu mão de ser chamado de filho. E o pai restaura a identidade. Eu fui enviado pelo Espírito Santo aqui para te lembrar que você é filho. E por você ser filho, o pai está ao seu favor. Por você ser filho, basta você tomar uma decisão hoje, de estar alinhado com o pai. Aqui, você pode estar se perguntando, pastor, então eu não devo crescer na horizontal? Eu não devo almejar as coisas desse mundo? Olha, Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Entenda algo: Deus não tem problema de te fazer grande. É uma promessa de que Ele vai te dar todas as coisas. O problema é a gente querer inverter essa ordem, ter todas as coisas para depois buscar o reino de Deus. O problema é a gente querer crescer primeiro na horizontal, para depois a gente querer crescer na vertical. Eu repito o que eu falei. Eu não tenho problema de você procurar conhecimento, em você crescer nas áreas da sua vida, faça isso. Mas não esqueça de uma coisa: a vontade de Deus, ela precisa ser soberana na sua vida. E como você vai descobrir a vontade de Deus? Estando perto do Pai. Você só vai saber o que o Pai pensa se você estiver perto do Pai. Então, quer crescer da forma certa? Primeiro cresça na vertical, para depois crescer na horizontal. Em Eclesiastes 24, 26, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer o seguinte: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quer ter sabedoria? Esteja próximo do Pai.
Quer ter conhecimento? Esteja próximo do Pai. Você quer ser feliz? Você quer parar de ter esse vazio no seu coração? Você quer parar de viver em dúvida? Adivinha? Esteja próximo do Pai. Próximo do Pai é o seu lugar. Próximo do Pai é o meu lugar. Quanto mais próximo do Pai, mais você entende o quanto você é filho e o quanto você é amado. A nossa igreja, ela tomou uma proporção muito grande em Florianópolis e em Santa Catarina. Pelo fato do meu pai ser muito conhecido, toda semana chegam propostas em nossas mesas. Hoje eu estou pastor da igreja sede, ali em Capoeiras, e toda semana nós somos, eu vou usar esse termo, atacados por propostas. Propostas que muitas vezes querem nos tirar do altar, para que a gente alcance o que eles consideram como sucesso. Não, mas aqui tu vai ganhar muito mais, meu filho. Mas é longe da casa do Pai. Não, mas aqui tu vai estar num status social que tu não está entendendo. Mas é longe da casa do Pai. Sabe qual que é a minha resposta para essas pessoas? E a galera aqui já sabe? Eu não vivo por proposta, eu vivo por propósito. Eu não estou procurando o melhor lugar que eu possa estar. Eu não estou buscando a melhor posição em que eu consiga alcançar. Eu só quero estar perto do Pai e ouvir dele qual que é o meu lugar. Se o Pai me mandou cuidar das ovelhas, eu vou cuidar das ovelhas. Se Deus não me promover, o diabo é que não vai me promover. Se eu não estiver num lugar alto porque Deus me colocou, eu não vou dar para o diabo esse poder. Porque tudo que o diabo dá com uma mão, ele tira com outra. Foi por isso que aquele menino, um dia ele tinha tudo, e outro dia ele não tinha nada. Foi por isso que ele saiu festejando e voltou chorando. Quem sabe você hoje está semeando com lágrimas, mas você vai colher com riso. Amém? Deus não vai te colocar num lugar alto para que você caia. Ele vai te colocar num lugar alto e Ele vai te sustentar nesse lugar. Mas tudo isso tem um processo de Deus na sua vida. Tudo isso tem um cuidado de Deus na sua vida. Não é do dia para a noite. Não é um passo de mágica. Por isso você tem que conhecer o coração do Pai. No começo da história nós podemos observar que o filho mais novo de um homem muito rico, ele pede a sua parte da herança. E esse menino, ele queria ser independente. Então o pai, ele divide os seus bens. O pai é generoso e ele fala: vai, meu filho. O pai não, naquele contexto, o pai, ele não sabia se o filho realmente ia voltar. Mesmo assim ele deu. O filho vai para uma terra distante, ele não se priva de nenhum prazer, e a consequência disso você já sabe. Aquele povo começa a passar por uma grande fome, as coisas começam a ficar difíceis naquele ambiente. Agora ele é tomado por uma circunstância que tudo é contra ele, que todos são contra ele. Ele pede a comida dos porcos e nem a comida dos porcos eles dão. Tudo e todos agora estão contra ele por causa de uma decisão que no começo parecia boa, mas que depois colocou ele nessa situação. Sabe o que isso significa? Significa que a provisão do mundo, ela tem prazo de validade. Cuidado com o que você se garante no dia de hoje. Se for algo que é uma provisão do mundo, com certeza vai ter prazo de validade. Agora, as coisas que Deus coloca na sua mão, elas têm um propósito. Essa igreja, ela está linda assim,
e daqui a pouco vocês vão comprar esse prédio, não vai ser longe, é porque existiram pessoas que entenderam qual que é o propósito de Deus na vida delas. A evidência de alguém que entendeu quem é a generosidade. E a generosidade, se você pensar na perspectiva da carne, a carne sempre vai querer reter. Por quê? Porque eu tenho medo de perder. Agora, o que vem do Espírito é transformado em generosidade. É por isso que a generosidade é algo espiritual. É por isso que quando você vem, oferta, você dizima, você não está fazendo isso apenas no campo material, mas você está fazendo isso no campo espiritual. O irmão mais velho, ele vê aquela festa toda e o que ele diz? Eu estou há tanto tempo aqui e eu nunca tive isso. Eu estou há tanto tempo aqui e tu nunca matou uma galinha para mim. Aí o pai olha e diz: tudo isso sempre foi teu, tu não desfrutou porque tu não quis. Mas essa sempre vai ser a perspectiva da carne. Uma perspectiva de comparação, uma perspectiva de inveja. E a perspectiva do Espírito sempre vai ser uma perspectiva de generosidade. Eu quero te dizer algo. A provisão do mundo, ela pode ter um prazo de validade. Mas a nossa provisão, ela é eterna. Sabe como que se chama a nossa provisão? Jesus. A Bíblia diz em Romanos 4:25 que Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Algumas pessoas entendem esse versículo só pela metade. É fato que Jesus morreu pelos nossos pecados, só que isso é 10% do que Ele fez. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Você sabe o que significa ser justo? Significa ser aceito por Deus. Nós somos então aceitos por Deus por causa da ressurreição de Jesus. Pensa aqui comigo. Eu vim aqui, sentei na sala do bispo Francelino. Aí eu abro meu coração para ele e falo: não, para o Fabiano, que o Fabiano é mais rico. Aí eu falo: pô, Fabiano, eu estou endividado, 50 mil. Fabiano, muito generoso, ouviu a palavra, sabe que a generosidade vem do Espírito. Ele fala: pastorzão, fica tranquilo, passa teu Pix. Posso ouvir um glória a Deus, gente? A minha dívida é paga. Aí eu saio dali zerado. Mas o que me garante que eu não vou voltar daqui a 1 ano, no próximo aniversário, e dizer: eu estou endividado de novo? E é isso que a Bíblia está dizendo, que a morte de Jesus, ela pagou a dívida com o pecado, mas a ressurreição, ela nos garantiu que a gente não se endividasse de novo. Porque a ressurreição, ela te coloca numa posição de justiça. Uma vez justo, você não deve mais nada. Uma vez justo, aceito por Deus, em paz com Deus, é impossível você voltar para a estaca zero. É impossível você voltar para o negativo, porque foi pago não só um alto preço pela sua vida, mas você foi colocado num altíssimo nível de justiça. O nível de ser aceito por Deus. E por ser aceito por Deus, por ser justo, todas as bênçãos celestiais são uma provisão em nossas vidas. Diga: eu sou justo. Não, diga com fé: eu sou justo. Esse é o poder da ressurreição de Jesus. Você quer uma prova disso? O apóstolo Paulo, ele fala: se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos,
tudo que a gente faz, a nossa fé, a nossa pregação, tudo isso seria inútil. A morte foi para pagar a dívida, a ressurreição nos tornou justos. A gente só está pregando hoje aqui porque Cristo vive. Nós só podemos falar aqui sobre as coisas de Deus porque Jesus ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz em Romanos 5, 1 e 2: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A provisão de Deus, ela é sobrenatural e ela já está disponível através de Cristo para as nossas vidas. Você não precisa mais andar perdido. Você não precisa mais andar perdida, você não precisa mais deitar a cabeça no travesseiro e se sentir vazio, porque é impossível você voltar a ficar endividado, é impossível você voltar a estaca zero, porque você é justo. Deus quer que você seja dependente dEle, porque Ele é bom o tempo todo. Deus quer que você esteja perto dEle, porque os planos dEle são muito maiores do que os seus. Eu vejo pessoas já tocadas por essa palavra. E hoje é muito clara a ação do Espírito aqui. Existem pessoas que precisam se reconectar com Deus. Existem pessoas que precisam fazer o caminho de volta para a casa do Pai. Existem pessoas aqui que estão adoecendo, porque elas perderam coisas. Mas quando nós estamos em Cristo primeiro, nós sabemos que a nossa vida é eterna. Então até as pessoas que já se foram, nós sabemos que elas já estão na eternidade com Cristo. E é isso que nos dá esperança. Nós sabemos que quando nós estamos em Cristo, Deus nunca tira nada para colocar algo pior no lugar. Se algo acabou na sua vida e você está em Deus, esse lugar ele só está desocupado para que Deus coloque algo melhor no lugar. Existe um mover espiritual aqui nessa noite, onde pessoas não precisam mais andar perdidas e nem vazias, mas precisam voltar para a casa do Pai.